Olá pessoal, tudo bem? Vou trazer um assunto bem interessante para vocês. Olha, em 2024, uma revista científica publicou um artigo com imagens de ratos geradas por IA. Qual o problema disso? Ora, os órgãos eram biologicamente impossíveis. Os termos técnicos simplesmente não existiam. Isso não foi um erro, foi uma fraude. Tá? Isso ocorre em escala nos dias de hoje. Mas lembre-se, vou deixar bem claro isso. Este vídeo é um alerta para a ciência fake. Tá? Vamos lembrar, eu sou um pesquisador com mais de 30 anos de carreira. E quero lembrar aqui que toda a evidência só pode ser suportada pela boa ciência. Tá? Aquela produzida por milhares e milhares de pesquisadores do mundo inteiro. E que nos trouxeram melhores indicadores de vida, de saúde, de educação e de todas as áreas. Vamos lembrar, por exemplo, o caso da vacina da Covid, que foi produzida em tempo recorde. Tá? Ou dos equipamentos de primeira geração, né? Computadores, o iPhone, gente, foi desenvolvido só. Se você não tivesse ciência, acho que você não teria o iPhone ou o seu celular, certo? Você não teria a sua geladeira, você não teria a sua TV, isso é tecnologia, foi desenvolvido pela ciência. Então não tem como o pessoal achar que a ciência não serve para nada, serve sim. Se você vive uma vida mais confortável do que as pessoas que viviam há séculos atrás, é graças à ciência. E a ciência boa. Então, este vídeo é um alerta. Tá? Então, continuando com o alerta. A ciência que deveria proteger você está sendo substituída, pelo menos parcialmente, por conteúdo automatizado. Se você confia em tratamentos médicos ou pesquisas, tome cuidado porque você precisa começar a entender esse cenário. O sistema está falhando para identificar isso, mas precisa começar, né, a pensar num controle mais coercitivo em relação a isso. E as consequências estão passando a ser reais também. Tente assistir até o final que eu vou tentar explicar para vocês como que isso, né, pode afetar a vida de todo mundo e como identificar essas fraudes. Bom, existe uma negação cognitiva ocorrendo no meio acadêmico atual. Enquanto pesquisadores destacados focam em métricas de impacto, a produção de conhecimento global está sendo inundada por conteúdo digital de baixa qualidade. A busca pela verdade científica transformou-se em uma produção automatizada de informações incorretas, mais uma vez, parcialmente. Os sinais desse problema são evidentes nos laboratórios e publicações. Agora, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor todo esse cenário, tá bom? Vamos começar com um conflito, que é a produção do conteúdo falso. Ora, eu citei inicialmente a questão da falsificação de dados e mesmo de conteúdos inteiros refletidos em artigos científicos fakes. No nível desse problema está começando a ficar sério. A integridade científica ela está sendo comprometida e vendida em larga escala, né, através do ambiente digital. Enquanto o sistema acadêmico ainda valida esses conteúdos porque geram métricas curriculares. Isso não pode ser considerado um erro isolado de revisão ou falha de um estagiário. É o sintoma de uma catástrofe sistêmica se nós não corrermos atrás disso, não pensarmos em formas de controle. O problema atual consiste em bits, algoritmos e fraude em massa. Não se trata de um cientista isolado buscando destaque, mas de uma inundação industrial de dados e eu vou tentar te mostrar alguns números. Se não é possível confiar em artigos sobre câncer ou clima, porque podem ter sido gerados por máquinas programadas para produzir textos convincentes, a confiança no método científico diminui, mas deixo claro que isso ainda é muito parcial e que estão sendo desenvolvidos técnicas, ferramentas para identificar conteúdo gerado exclusivamente por IA. Porque a utilização da IA ela vai fazer parte da nossa vida, a gente não adianta ficar lutando contra isso. O problema é que a IA ela tem que ser usada para algo que seja construtivo, ou seja,
ela não pode passar a ser, né, a escritora, né? Você não pode deixar ela como pesquisadora. O pesquisador é você e ela te ajuda em alguma revisão, em busca bibliográfica, etc. Mas não para escrever um artigo, né? Aí fica meio complicado. E a gente, lógico, a gente está começando a perder também a orientação no meio desse caos. É necessário, então, entender a estrutura por trás dessa produção acadêmica fraudulenta. E aí a gente vai falar um pouquinho desse complexo industrial do tal dos paper mills, que são artigos falsos, né? Eu começo dizendo que antigamente fraudar uma pesquisa exigia um esforço manual. Eu sei bem disso. O primeiro artigo que eu escrevi foi na máquina de escrever, mas não daquela automatizada. Máquina de escrever e pá, 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 pá. Então eu sei bem o que é isso. Dava trabalho, muito trabalho. Portanto, falsificar cadernos de laboratório, manipular fotos e inventar pacientes individualmente, dava trabalho. Hoje, a fraude tornou-se um modelo de negócio comercial agressivo, bilionário e automatizado. Essas empresas são chamadas de paper mills, ou fábrica de artigos falsos, no caso. É uma operação logística eficiente, destinada a vender mentiras com validação acadêmica. E o esquema é bastante profissional. Coletam-se dados de bases públicas, processam-se esses números por meio de análises padronizadas sem verificação real e utilizam-se IA para escrever introduções e conclusões com aparência adequada. O passo final é a venda de vagas de autoria. Mais louco ainda, né? Porque aí você precisa dos coautores, né? E você vende, né? Porque custa caro, né? Publicar. Aí você passa a falar, você quer ser coautor? Entra aí no meu artigo e tal, custa tanto. E se um pesquisador precisa publicar para manter uma bolsa ou promover sua carreira universitária, devido ao índice H baixo, o índice H é um índice em que você conta o número de vezes que cada artigo seu é citado. Então, por exemplo, o meu H é de 56, se eu não me engano. Então, eu tenho no Google acadêmico. Então, 56 significa que eu tenho pelo menos 56 artigos citados pelo menos 56 vezes. É mais ou menos isso. Tá? Então, muitas pessoas precisam promover esse índice H. E aí você paga milhares de dólares e seu nome aparece em um artigo pronto, com gráficos e referências que parecem reais. É a pressão para publicar levada ao extremo, onde a integridade é ignorada. Quem paga por isso é o contribuinte. Dinheiro público, muitas vezes, impostos, bolhas de estudo e verbas institucionais são usadas para alimentar esse complexo industrial. Mas lembrar que há revistas que são sérias, que você tem ali todo um esquema de revisão por pares, né? Muitas revistas que são inclusive seculares, né? Antigas, algumas são de associações, etc. A gente não está falando dessas revistas, a gente está falando de algumas editoras, grandes editoras, que se venderam ao lucro. Isso existe e não adianta tapar os olhos. Só que para pagar isso, muitas vezes, esse dinheiro vem de financiamento público, porque a ciência, gente, não adianta. Achar que a ciência vai ser financiada prioritariamente pelo setor privado é um grande engano, é um sonho que não existe. A maior parte da ciência ela é ainda financiada pelo setor público. No Brasil, nos Estados Unidos, também lá nos Estados Unidos é setor público. Muito bem. Então você tem lá, que eu disse para vocês, bolsa de estudo, verbas institucionais, tudo isso é um dinheiro que sai do contribuinte e alimenta esse complexo industrial. Estima-se que centenas de milhares de publicações falsas sejam produzidas anualmente. Isso é dado estatístico comprovado. O ritmo acelera porque a IA generativa tornou-se o combustível barato dessa máquina. A produção de conhecimento tornou-se rápida e barata, mas compromete a saúde desse sistema também. Essas empresas não buscam descobertas científicas, mas o lucro rápido e bônus de produtividade. É uma economia baseada em documentos sem valor real, que servem
de base para algoritmos de busca e para treinar outras IAs a produzirem informações incorretas. Então, continuando. A IA generativa, especificamente os grandes modelos de linguagem, os tais de LLMs, alteraram essas regras. Anteriormente, geradores de textos rudimentares produziam palavras sem sentido, fáceis de identificar. Contudo, as IAs atuais, elas produzem textos fluidos e elegantes, que parecem ciência real, mas carecem de pensamento humano. Mas também não se enganem, né? Não é tão difícil de identificar essa linguagem de IA. Então, meus queridos alunos, conhecidos, etc., tomem cuidado ao utilizar a IA para os seus artigos, para os seus trabalhos, porque não é tão difícil assim de identificar a IA. E aí eu tenho que deixar claro que o algoritmo ele não compreende o conceito de célula. Ele apenas calcula a probabilidade estatística da próxima palavra, como eu já pude também dizer. As IAs funcionam dessa forma, as IAs de texto, né? Então você escreve um texto, 2 ou 3 palavras, ele começa a identificar, ele começa a fazer cálculos estatísticos, probabilidades para a próxima palavra, depois para a próxima palavra, depois para a próxima palavra, depois para... Como ele tem trilhões de cérebros dentro dele, é muito rápido isso, né? É muito rápido. Mas na prática ele só está escrevendo a próxima palavra. É esquisito isso, mas é dessa forma. E aí, logicamente, esse algoritmo ele produz informações incorretas, mas com toda a confiança do planeta, tá? Ele sofre o que os especialistas chamam de alucinações. Quando ele não souber a verdade, ele escreve qualquer coisa. Ele não vai deixar de escrever, pode ficar tranquilo. Só que vai escrever um monte de besteiras, né? E inventando, muitas vezes, citações inexistentes e criando dados não coletados. Para evitar detectores de plágio tradicionais, o sistema muitas vezes realiza construções linguísticas artificiais. Por exemplo, para evitar a frase câncer de mama, a IA pode substituir por doença do seio. Louco, né? Em vez de inteligência artificial, ele pode escrever consciência falsificada. Essas expressões passam por revisores humanos exaustos ou por sistemas automatizados programados para simular leitura. A competição entre detectores de fraude e geradores de texto está sendo vencida pelos fraudadores. Mas assim, essa é uma luta inglória, né? Mas, né, cada dia que passa, aparece uma nova IA que identifica texto gerado pela própria IA, outras IAs. Só que assim, quanto mais esse sistema fraudador ele avança e se aperfeiçoa, mais rígido passa a ser a IA que identifica a linguagem de IA. E isso também é um problema, porque muitas vezes a gente usa a IA para fazer uma revisão de texto. E se ela identificar alguma estrutura de IA, ela passa a dizer, olha, 30 e poucos % de um texto que muitas vezes é escrito inteiramente pelo humano, que é um sistema muito bom para fazer uma revisão do texto, para verificar quais referências bibliográficas foram citadas, organizar essas referências. Então, é um problema que nós vamos acrescentando, né? Porque muitas vezes mesmo essa revisão é identificada pelas IAs. Então, quanto mais a IA vai aperfeiçoando essas detecções, mais rígida ela se torna, e qualquer coisa que é feita por IA muitas vezes é identificada por essas novas IAs identificadoras. Os detectores eles tentam medir a previsibilidade do texto ou a variação no tamanho das frases. Mas basta um comando específico para que a IA simule escrita humana irregular, neutralizando o detector. Não é tão fácil. Tá? Eu já fiz vários testes, né, pedindo para a IA, olha, IA, para de usar metáforas. A IA adora metáfora. Né? E a gente acaba usando muitas vezes algumas metáforas, mas a IA adora metáfora. A IA adora usar traço. A IA adora usar uma estrutura de frase em que primeiro ela nega, depois ela por exemplo, tipo assim, não sei o que não é.
Ah, mas na realidade é mais ou menos uma estrutura como essa. Enfim, existem algumas estruturas que mesmo você dando comandos específicos, ela continua fazendo. Muitas vezes em menor frequência, mas continua. Então não é tão simples, mas é possível. Então esse é o alerta que eu deixo aqui para vocês. E aí a gente poderia perguntar, mas professor, você não está sendo muito rígido não? Qual que seria o volume dessa fraude? Né? Vou tentar explicar para vocês. Esse problema está afetando até a vida das pessoas. Então considere, por exemplo, o tratamento de câncer. O médico pode acessar uma meta-análise indicando que o medicamento é eficaz. O problema é que essa meta-análise pode ser baseada em dados falsos. Um estudo chamado Revealing the Paper Mill Iceberg, ou Revelando o Iceberg, a ponta, né, desses artigos, né, essa máquina de fazer artigos falsos, esse estudo usou um modelo de linguagem avançado para analisar milhões de artigos sobre oncologia. Vamos ver quanto que está isso. Né? E os resultados certamente me parecem graves. Cerca de 15% de toda a produção anual de pesquisa sobre câncer no início da década de 2020 foi identificada como originária de paper mills. Lógico, não pode ser um erro estatístico, né? É uma proporção que eu considero bastante significativa. E se a gente deixar essa tendência de um aumento exponencial. Ao analisar a distribuição geográfica, na China, cerca de 35% de toda a produção nacional de oncologia foi identificada como fraudulenta. No Irã, 20%. Na Arábia Saudita, 16%. Nos Estados Unidos, uma taxa de 2%. Mas, devido ao alto volume de produção, esses 2% representam o segundo país em volume total de artigos científicos fraudulentos no mundo. Segundo. Isso pode causar mortes, então a gente tem que ficar atento. Essa prática ela é chamada de evidence hacking, que significa o uso de ciência falsa para manipular políticas de saúde ou opinião pública. É a lavagem da informação. Para vender um medicamento sem eficácia ou negar mudanças climáticas, inundam-se bases de dados com centenas de artigos fabricados. Como a IA gera isso rapidamente, cria-se um falso consenso. A ciência torna-se um repositório de dados tóxicos, e aí isso gera disparidades. E o que acontece é que as comunidades marginalizadas elas passam a sofrer mais. Ora, se a informação correta não chega em seu idioma, ou se o sistema de saúde é guiado por estudos fraudulentos que ignoram especificidades daquela população, o resultado passa a ser desastroso. A desinformação científica ela serve como ferramenta de exclusão social. Ironicamente, como já pude dizer, usamos modelos de IA para tentar identificar a fraude gerada por IA. Muito bem, então, tentando dar uma finalizada nisso, eu vou tentar puxar aqui o dilema do professor. A gente está entre a ética e o prazo. Né? Então, a situação do professor universitário passa a ser bastante complexa. Ele enfrenta burocracia, salários defasados e agora precisa verificar o uso dos algoritmos nas entregas dos alunos. Isso é bem cansativo. Pesquisas mostram que 63% dos docentes eles relatam que a IA aumentou muito a carga de trabalho. Não se trata apenas de ministrar aulas e corrigir provas, mas também a questão da necessidade de analisar cada trabalho, verificar se a evolução da escrita do aluno é compatível com seu aprendizado e enfrentar dilemas éticos. As diretrizes universitárias são incertas. Existe uma lacuna de 35% na visibilidade das políticas de IA. Ninguém sabe exatamente o que é permitido. Esse que é um grande problema. O professor ele enfrenta uma situação difícil. Se denuncia um aluno por usar IA, entra em uma burocracia que exige provas quase impossíveis de obter. Como provar que um texto sem plágio direto, mas com estilo artificial, não foi feito pelo próprio aluno? É a palavra de um contra o outro. Surge o medo de processos judiciais e de avaliações negativas por parte do aluno e de seus colegas que pagam, nas universidades particulares, né, que pagam a mensalidade. Então instala-se aí uma cultura da negociação.
O professor, sobrecarregado, prefere dar uma bronca no aluno ou negociar uma nota do que enfrentar o comitê de ética. O aluno não estuda, o algoritmo faz o trabalho, o professor ignora e a instituição finge que está formando profissionais. Isso corrói a autoridade acadêmica e transforma o diploma em um certificado de operação de ferramentas de comando. Deixamos de formar pensadores para formar operadores de planilhas que simulam conhecimento. O professor tornou-se um burocrata, validando um sistema quebrado. Vamos pensar um pouquinho na reconstrução. Vamos fazer um comentário aqui sobre a Declaração de Estocolmo e vislumbrar um pouco o futuro. Vamos deixar claro, tudo está acontecendo, mas há esforço para resolver o problema. Em junho de 2025, pesquisadores reuniram-se na Real Academia Sueca de Ciências e lançaram a Declaração de Estocolmo. É um plano para salvar a credibilidade científica. As propostas são difíceis porque afetam interesses comerciais. Eles propõem 4 frentes de ação. Primeiro, a academia precisa reassumir o controle. O lucro comercial de grandes editoras não deve ditar a verdade, ou a busca pela verdade. As revistas precisam retornar às mãos dos cientistas e organizações sem fins lucrativos, focando no conhecimento e não no lucro. Segundo, é necessário mudar a métrica de avaliação. Deve-se acabar com a pressão para publicar constantemente. É preciso recompensar a qualidade, o rigor, o pensamento profundo e a transparência. E deixar um pouquinho a questão dos números de páginas publicadas, ou número de artigos publicados. Se um pesquisador é avaliado pelo volume, ele será incentivado a contratar serviços fraudulentos. Ou mudamos o que valorizamos, ou aceitamos que a mentira é a nova moeda de troca da ciência. Terceiro, precisamos de detectores independentes. Ferramentas de checagem não devem pertencer às editoras, pois há conflito de interesse. Se identificarem muita fraude, a reputação e o lucro delas caem, obviamente. Precisamos de sistemas geridos pelas comunidades científicas, transparentes e auditáveis. Quarto, legislação punitiva. Fraude científica que envolve dinheiro público ou risco à saúde deve ter consequências jurídicas sérias. Não pode ser apenas uma nota de rodapé. Transparência radical é o único antídoto. Dados abertos, protocolos públicos e publicação de resultados negativos. Descobrir que um remédio não funciona é tão importante quanto descobrir que funciona. Mas as paper mills não vendem o fracasso. Elas vendem sucesso sempre embaladinho, pelo algoritmo. Quem seria a responsabilidade desse sistema? Bom, a IA não me parece ser a vilã dessa história. Afinal de contas, a IA, alguém está usando ela para fazer coisa errada. Ela reflete os valores da sociedade, essas IAs. Mostra uma sociedade que parou de valorizar a verdade para valorizar o impacto, o clique, o ranking universitário e a métrica quantitativa. A IA automatizou o desespero que já existia antes delas. Se a ciência agora é feita por algoritmos para enganar outros algoritmos, o que resta para o ser humano? Estamos ferrados, O que resta para o paciente que espera um diagnóstico baseado no estudo real? O sistema está quebrado ou está se quebrando, Estou deixando claro que é um alerta, então está se quebrando, porque foi desenhado para transformar a verdade em dígito da produtividade. Criamos um sistema que se alimenta de dados falsos e agora lidamos com a realidade turva. Talvez o artigo fraudulento seja o símbolo perfeito para esta era de simulações. Ou talvez acordemos antes que a próxima pandemia precise ser tratada com base em artigos comprados com servidores remotos. Ainda é possível salvar a verdade ou o conforto temporário é preferível a enfrentar esse problema? Deixa eu perguntar. Estamos vivendo a crise ou apenas esperando o próximo artigo ser gerado por um prompt para dizer que está tudo bem? O sistema funciona exatamente como foi desenhado e está aí para isso. Você está pronto para interromper esse ciclo ou vai continuar ignorando enquanto o problema cresce? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. É um alerta, vamos deixar bem claro isso de novo. Por favor, se for possível, deixe seu like, inscreva-se no canal se achar conveniente e vejo-os brevemente.